Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, eu deixei aqui para você um desenho que mostra, né, a situação que está acontecendo ali. E nesse desenho aqui você vai poder perceber todos os ângulos, todas as forças que vão estar atuando. Ali pede sobre a atuação de uma força horizontal, né? Então a gente vai ter que ter uma força horizontal atuando e essa força vai ser capaz de tornar iminente o deslizamento do circuito, ou seja, todas as forças vão ter que estar em equilíbrio, de forma que esse cilindro aqui ele esteja quase deslizando, mas ainda não deslize. É a situação da força de atrito estático máximo, tá bom? Então, você vai ter aqui uma força F atuando na horizontal, né? Então, vai ter uma força F sobre esse cilindro e essa força vai ter que deixar na iminência de movimento. A partir do momento que você tem um cilindro e você começa a exercer uma força para cá, você começa a tentar girar ele para cá, né? Então, ó, você começa a tentar fazer isso aqui, se ele girar, ele vai girar assim, né? Só empurrar aqui, vai girar assim. É igual essa caneta aqui, ó. Se eu pego e eu exerço uma força horizontal sobre ela, ela vai girar pra cá, tá? Tentando ver daqui, mais ou menos, ó. Exerci, ela vai girar pra cá, tá? É a mesma situação aqui do cilindro. Então, se ela gira pra cá, nesse ponto aqui de contato, ela vai ter que girar, né, pra cá, pra esse sentido aqui, a força de atrito vai estar contrária. Aqui ela vai girar para cá e a força de atrito vai estar contrária. Nos dois casos, ela toca nesses dois pontos aqui. Toda vez que existe um contato, existe uma força normal que vai ser perpendicular a esse contato. Então, essa força normal vai estar perpendicular ao ponto aqui que tem a circunferência do cilindro, no caso, e esse plano, tá? Então, perpendicular forma 90 graus, coloquei aqui para você. E a força de atrito vai estar na mesma direção aqui desse plano. A gente sabe que aqui vai ter 30 graus. E aqui eu fechei, passei uma reta, né, nesse ponto em que tem essa partezinha aqui que junta, né, essas duas retas, para a gente poder descobrir os ângulos. Então, aqui fica 90 e aqui fica 90, porque é vertical com horizontal. Aí, se eu tenho 30, 90, 60 para fechar o triângulo. Aqui fica 60, 60. Aqui eu tenho que ter 180, então aqui fica 60 graus também. Aí, ó, se eu faço prolongamento dessas normais até o ponto central aqui da circunferência, você vai ter 90, 90 e 60. Isso aqui é um quadrilátero, porque tem 4 lados. Então, a soma dos ângulos internos tem que dar 360. Logo, faltam 120 graus. Então, esse ângulo aqui é 120 graus. A outra força que vai estar atuando é a força-peso, que está sempre vertical para baixo, ou seja, essa força-peso vai dividir aqui na metade. Então, aqui fica 30, tá? Então, esse ângulozinho aqui fica 30, aqui fica 30, e aqui acaba ficando 60, porque o 120 também divide na metade. Então, aqui fica 60 e aqui fica 60. E isso é importante porque a normal, como ela vai ser uma força que vai estar inclinada, ela vai ter que ser decomposta. Então, a gente vai ter a composição aqui, componente vertical e a componente horizontal. E é interessante que a gente saiba, ó, porque se a gente faz prolongamento aqui, a gente vê que existe 60 graus aqui. Essa é uma reta horizontal, a componente horizontal da normal que encontra o peso que é vertical, então aqui existe 90 graus. Então, se aqui, né, vamos escrever esse triângulo aqui do ladinho, ó. Aqui eu tenho a normal, tá bem? Aqui eu sei que eu tenho esses 60 graus. Aqui eu vou ter 90, então aqui eu vou ter 30, que é o que tá aqui, ó. A normal fazendo 30 graus com esse ângulozinho aqui, que é a sua componente horizontal, tá? E aqui desse lado vai ser a mesma coisa, né? Como se fosse um espelho. Então, a primeira normal ali daquele lado vai estar dessa forma. Aí, a gente vai ter o peso. E aqui, a gente vai ter a outra normal, que vai estar para esse lado aqui, as duas com 30 graus. Se nós queremos uma iminência de movimento, todas as forças vão ter que estar se anulando. Ou seja, essa normal aqui, as componentes horizontais dela, né, que eu vou ter uma componente para cá e outra componente para cá, vão estar na mesma direção, sentido oposto.
a gente faz a soma vetorial das duas, elas vão ter que se anular, ou seja, uma vai ter que ser igual à outra para que na soma vetorial elas acabem se anulando. Da mesma forma, né, aqui a normal ela vai ter duas componentes para cima. Né? Essa normal tem uma vertical para cima e essa normal tem uma vertical para cima, e o peso é vertical para baixo. Então, o somatório das forças verticais para cima, que no caso são as duas NY, deve ser igual às forças verticais para baixo, que no caso é o peso. Então, NY mais NY é igual ao peso. Isso acaba anulando, né? Gerando uma força resultante nula, que é o que a gente quer. Então, peso é igual a 2 vezes NY. Isso é importante de saber. Agora, eu vou fazer para decompor essa NY. Eu pego e trago ela para cá, fechando um triângulo, tá? Então, fica assim, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 graus é igual a NY sobre N, que é o que está escrito aqui. Então, NY é igual a N vezes seno de 30, que é 1 sobre 2, NY é igual a N sobre 2. Eu pego e substituo aqui. NY, N sobre 2. O 2 corta com 2 e fica que o peso é igual a normal. Então, a gente já sabe dessa relação de que o peso vai ser igual a normal. Aí, agora, a gente pode descobrir a força de atrito. A força de atrito é μ vezes a normal. Se a normal é igual ao peso e o μ é 0,25, então a força de atrito fica 0,25P. Aí, ó, você vai estar tentando, né, não rotacionar esse cilindro. Então, se ele vai envolver uma rotação, né, então, além do equilíbrio das forças, a gente vai ter que ter o equilíbrio dos torques. Sempre que você tem uma rotação, você vai ter que analisar os torques. No caso, né, a força normal, aqui ela vai estar fazendo um ângulo de 0 graus em relação ao eixo que interliga o ponto de contato com o centro, então ela acaba não exercendo torque, e o peso vai estar atuando no centro de rotação, então ele também não exerce torque. As únicas forças que vão exercer torque vão ser a força F e as respectivas forças de atrito. Elas vão exercer um torque porque elas vão estar fazendo 90 graus com o eixo que une elas até o centro da trajetória. A força de atrito também faz 90 graus com esse eixo e a força de atrito aqui também, tá? E o tamanho disso aqui é da extremidade até o centro, então é o tamanho de um raio. Então, eu venho aqui e faço, ó, o torque exercido por essa força que está sendo aplicada deve ser igual ao torque exercido pelas respectivas forças de atrito, que vão estar se opondo a essa rotação na iminência do movimento. Então, o torque da força F é igual ao torque das forças de atrito. Somatória das forças de atrito, né? Até porque, ó, se você perceber, a força F vai estar tentando girar no sentido horário e as forças de atrito vão tentar girar no sentido anti-horário, tá? Então, o torque para o sentido horário é igual ao torque para o sentido anti-horário. O torque é força vezes a distância vezes o seno do ângulo formado. Para o torque do F é a força F vezes o raio, que é a distância, vezes seno de 90 graus. E para as forças de atrito, fica a força de atrito vezes o R, que é a distância, vezes seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Multiplicar por 1 não muda nada, então você pode simplesmente ignorar, tá? A força vezes o raio, a força de atrito é 0,25P, substitui aqui. 0,25PR mais 0,25PR fica 0,5PR. Tem raio aqui e tem raio aqui nessa igualdade. Eu posso cortar, fica força igual a 0,25 vezes o peso. O peso já foi falado no enunciado que é 50 kg força. Então, fica 0,25 vezes 50, que dá 25.